galera! E aí, tudo sossegado? Então, hoje eu tenho muitos assuntos para falar, mas primeira coisa que eu quero dizer, assim, eu quero agradecer muito a quem tem me acompanhado e dizer que aos pouquinhos eu vou me soltando, vou falando mais coisas da minha vida, vou falando mais coisas sobre a minha rotina e vou colocando no vlog algumas coisas que eu acho interessante, que de princípio assim a gente fica com um pouco de receio de acabar ofendendo alguém que discorde da nossa própria opinião e tudo, mas aos pouquinhos eu vou pegando confiança e sabendo o jeitinho de falar as coisas sem ofender ninguém. Esse é o meu propósito, é respeitar todo mundo que está me assistindo, para a gente realmente formar uma grande comunidade. Assim, o que eu penso é que cada pessoa tem o seu valor, tem o seu conhecimento e a gente dividindo experiências, trocando, às vezes discordando, muitas vezes agrega valor ao nosso dia. Então, eu acho que vai ser uma coisa bem assim valiosa para mim. Bom, a primeira ilusão que eu tive foi acreditar que eu não precisava aprender as atividades domésticas do lar. Graças a Deus eu tive uma mãe muito exemplar nessa parte, muito caprichosa, querendo a casa super cheirosinha, arrumadinha. Mas quando eu era adolescente, eu tive uma falha muito grande nessa parte. Eu não me espelhava na minha mãe, então eu achava que não tinha necessidade de ser uma pessoa assim, porque quando eu crescesse eu ia ficar super rica e ia poder ter uma empregada doméstica que fizesse tudo para mim. Então, não aconteceu bem assim. E mesmo que tivesse acontecido, ainda assim seria um erro muito grande da minha parte, porque, como ela mesma dizia, se eu não aprendesse com ela, eu ia aprender com o mundo. E foi isso que aconteceu. Foi através das minhas falhas e até me incomodando com esse defeito muito grande que eu tinha de ser uma mulher desorganizada, não ser caprichosa. Eu deixava as minhas coisas, eu era muito relaxada, deixava louça, não tinha pressa em lavar, sabe, coisas assim. Eu não quero entrar muito no quesito de que isso seja uma obrigação da esposa ou não. Eu não acho que seja uma obrigação, eu acho que isso é um dom que a gente tem, que a mulher em especial tem para cuidar de coisas mais delicadas e de detalhes que os homens muitas vezes não têm essa capacidade e se esquecem. Alguns têm esse dom também. Mas, claro, independente de ser dom ou não, os dois têm que ajudar. Porém, isso é um chamado nosso, é um dom maior da mulher, com certeza. Isso é inegável, assim. Mas isso era uma coisa que eu não tinha na minha vida até um tempo atrás e conhecendo Deus, graças a ele me transformou nessa parte, me mostrando que isso seria melhor para mim e que eu não ia estar fazendo um favor, em ser assim, eu não ia estar fazendo um favor das pessoas. Eu ia estar fazendo uma coisa para mim mesma. Foi morando sozinha que eu aprendi aos poucos, com muita dificuldade, a ser uma pessoa caprichosa e a cozinhar e fazer as coisas. Foi batendo muito a cabeça e me deparando muitas vezes com essa minha grande dificuldade em ser uma pessoa assim, que eu decidi mudar. Então, quando eu decidi mudar, eu falei, não, eu vou fazer isso por mim dessa vez. Foi que deu super certo e tem dado certo. Mas é claro, não sou uma pessoa perfeita, ainda tem muita coisa para melhorar. Mas em relação ao que eu era antes, eu posso dizer, eu sou uma outra pessoa, uma outra Damares, é um outro nível de glória, entendeu? É outra coisa, bem melhor. Então, eu posso considerar que essa foi uma grande ilusão que eu tinha na vida, de achar que eu não precisava aprender as atividades domésticas do lar. Apesar da minha mãe me ensinar a fazer, como se lavava uma louça, como fazia um arroz e tudo, mesmo me ensinando, eu fazia por obrigação, não fazia com gosto e amor naquilo, porque eu achava que eu
quando eu fosse adulta, eu jamais ia precisar disso, entendeu? Eu ia trabalhar, ia ser independente, conquistar minhas coisas, e eu nem ia ter tempo pra me preocupar com isso. Quando, na verdade, hoje, esse é o meu principal foco. Me dedicar ao lar é minha grande, assim, meu grande carinho. Eu não posso falar que eu sou totalmente realizada nisso, porque muitos dias a gente cansa, tem muitos dias que a gente não tá satisfeito, a gente até murmura e tudo, mas de modo geral é o que eu escolhi, é o que eu gosto de fazer, é cuidar dos detalhes. E agora, nessa minha nova fase, mais tempo em casa, eu vou me dedicar mais a isso. Graças a Deus é o que eu tenho decidido fazer. A segunda ilusão que eu tive foi uma ilusão por culpa minha. Mas foi uma, aliás, na verdade todas foi uma culpa minha, mas grande responsabilidade é minha nisso. A segunda foi acreditar que um relacionamento de adolescente ia durar para sempre. Ou outros relacionamentos, até como adulta depois, né, mais tarde. Não tive muitos relacionamentos, eu tive alguns. Eu sempre tive relacionamentos longos e emendados, né? Então eu sempre fui uma pessoa acompanhada. Raros os momentos que eu fui solteira na minha vida. Eu só fui solteira depois de muito tempo adulta, há pouco tempo atrás. Foi antes de conhecer meu marido. Então, eu sempre emendei um relacionamento no outro. E toda vez que eu entrava em um relacionamento, eu acreditava que ia ser para sempre. Será que eu fui a única pessoa no mundo que tive essa ilusão? Será? Bom, eu creio muito que isso tem a ver com o meu dedo podre e também com a minha postura e por tudo que eu aprendia com a sociedade, com as pessoas que estavam à minha volta, com as minhas amigas e tudo, e com as minhas próprias vontades. Se eu tinha vontade de ir lá e namorar uma pessoa, eu ia lá e namorava aquela pessoa, né? Se a pessoa quisesse, é óbvio, né? E então, o meu primeiro relacionamento foi muito cedo, foi com 13 anos de idade. Eu creio que tenha sido muito cedo. Apesar de achar que cada pessoa tem uma hora certa para ter um relacionamento. Mas eu acho que com 13 anos de idade, aliás, eu tenho certeza, eu não tinha uma cabeça preparada, eu não tinha os ensinamentos que eu tenho hoje, eu não tinha nenhuma preparação de vida para um relacionamento sério e duradouro. Nenhuma. Então, definitivamente não era o meu momento de estar pensando em namoro, não era o momento daquilo, era uma época em que eu com certeza deveria me focar em cuidar dos meus pais, em cuidar da minha carreira, cuidar dos meus estudos, me focar nas minhas coisas. Era o meu momento que eu desperdicei, infelizmente, pensando em coisas que não eram para sempre, coisas do momento, né, que passaram, que foram embora, ficaram lá atrás e hoje eu já nem lembro mais. Então, foi uma experiência de vida que, se eu pudesse muito dividir com uma filha, eu quero muito que ela aprenda isso quando ela for adolescente, e que Deus me ajude nisso, que ela precisa se focar quando ela for adolescente. É claro que eu imagino o quanto deve ser difícil isso, mas se tiver alguma adolescente ou algum adolescente aqui ouvindo isso, sabe? Talvez seja o momento de você pensar e avaliar o que é permanente, o que é eterno. E eterno é aquilo que você faz uma aliança, que é o casamento. Isso sim é para sempre, né? E nem sempre também as pessoas respeitam essa aliança. Ou seja, casam e daqui a pouco já não estão juntas mais. Ou as duas partes, ou uma das partes não quer mais. O que é totalmente equivocado. Mas casamento de verdade é para sempre. Então, ao meu ponto de vista, que, né, uma pessoa cristã acredita nisso. Então, e é isso. Bom, a terceira ilusão que eu tive foi achar que todas as pessoas do mundo eram boazinhas e queriam meu bem.
Então, na verdade, eu tive muitas, que não foram poucas, ilusões relacionadas a pessoas. É, hoje em dia, uma idade mais adulta, já é mais difícil de me convencer. Uma pessoa que quer meu mal, me convencer que quer meu bem. Então, eu tenho um pouco de, assim, tino pra coisa, assim. Eu sei quando uma pessoa que se aproxima de mim não quer o meu bem, tem inveja ou relacionado a esse tipo. Graças a Deus não são, isso acontece comigo assim muito raramente. E eu também não gosto assim de, eu não sou uma pessoa que fala assim: "Ai, tal pessoa tem inveja de mim, tal pessoa tem inveja de mim". Eu não tenho esse negócio que o mundo conspira contra mim, entendeu? Tipo, eu não, eu vivo numa boa, tal, para eu chegar numa fase assim de realmente crer que uma pessoa queira meu mal, ela vai me dar muitos sinais disso. E eu acho que também chega uma fase da nossa vida que a gente coloca para fora tantas coisas boas que volta para você coisas boas também. Então, eu creio que não sou uma santa, já falei isso, mas eu creio que eu não chamo muito para mim pessoas invejosas, porque eu também não sou uma pessoa que inveja as pessoas, muito pelo contrário. Eu fico muito feliz quando as pessoas alcançam coisas que eu não tenho. É um gás para mim ver que elas estão alcançando, é mais um objetivo que eu coloco, puxa, que legal, se a pessoa teve sucesso nesse quesito, eu também posso ter. Por que não? Então, é um gás que dá para mim, para eu também subir, para eu conquistar o meu espaço com os meus dons, com os meus talentos, as minhas coisas. Então, eu fico super feliz com as pessoas que crescem junto comigo, porque eu amo muito as pessoas que estão ao meu redor. Não tenho amizades falsas né, falsidade, vocês estão cansados de saber o que que é, né? Então, graças a Deus, eu não tenho disso. Mas durante um tempo na minha vida, eu realmente acreditava que todas as pessoas do mundo eram boazinhas. E fui enganada muitas vezes, assim, com amizades, com relacionamentos, né? De defraudação emocional, né? Se vocês, inclusive, não sabem o que é defraudação emocional, tem um livro da Sara Shiva que fala sobre isso, que é muito top, assim, é top dos top dos top, porque ela fala sobre você se aproximar de uma pessoa, induzir ela a acreditar que você quer ficar com ela, no caso, por exemplo, de um relacionamento de um casal, né, de dois solteiros, só que ela não quer ficar com você. Tipo assim, ela dá sabe, aquela coisa, joga o ar da graça, te induzindo a acreditar que você tá afim dela, mas você não tá. Isso é defraudação emocional e tem um livro que fala disso. Vou deixar o link aqui da Sara Shiva ou da lojinha virtual dela, alguma coisa para você achar ela, eu vou deixar, tá bom? Pode deixar. Então, essa foi uma ilusão na minha vida que eu acho que eu não me decepciono mais com as pessoas, assim, até mesmo porque eu não espero muito delas. O que vem é lucro. Mas, graças a Deus, eu tenho colhido muitas pessoas excelentes na minha vida, amigos maravilhosos, que eu não tenho do que reclamar mesmo. Tô cercada de pessoas que eu fui atrás. Eu busquei ter esse tipo de amizade para minha vida e para o meu convívio. A quarta ilusão que eu tive na minha vida, com certeza, foi a maior de todas. Eu acreditei até os meus 18 anos que Deus não existia. E assim, se você é uma pessoa que não acredita nisso também, eu respeito e te entendo. Eu vivi isso até os meus 18 anos de idade. Eu não quero falar aqui de crença nem entrar nesse quesito, mas para mim foi uma grande ilusão, porque eu acreditava realmente que nós iríamos morrer e ia acabar tudo. E dentro de mim eu gostaria muito de ter essa esperança da eternidade. Puxa, como seria legal, né? Nos livros e filmes que falavam disso, eu falava, nossa, ia ser tão mais legal se a vida fosse assim, mas não é. E eu era bem dura em relação a isso. Só que aos 18 anos eu tive uma experiência meio ruim, assim, mas que eu acho que pra minha vida foi excelente. Eu tive uma experiência de sentir uma energia negativa, alguns falam espírito maligno,
fale o que for, eu senti que algo não tava legal, tinha alguma coisa que não era do bem perto de mim. E a partir dessa experiência eu comecei a crer em espíritos malignos e demônios e tudo. Eu fui atrás até inclusive de crenças e religiões relacionadas a isso. Só que aí aos meus 22 anos, só que aí eu comecei a me ligar, né? Tá, se existe o mal, pode existir o bem, mas não ia tão profundamente também no assunto. Era uma sementinha que aos 18 anos foi plantada dentro de mim através dessa experiência, que eu sou muito grata por ter acontecido, porque foi através disso que eu conheci Deus. Então, aos 22 anos, eu entrei numa igreja evangélica e senti a presença de Deus. E então eu raciocinei, gente, é lógico, se existe o mal, demônios e coisas que querem atrapalhar a minha vida, com certeza deve existir anjos, coisas boas e um Deus grandioso que tem planos maravilhosos para minha vida. Então essa foi a minha maior descoberta, a minha doce descoberta, que eu sou muito grata porque a partir deste momento eu fui outra pessoa, com certeza. E eu tenho muita pena de não ter tido essa experiência antes. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas e graças a Deus aconteceu, né? Mas eu tenho certeza que quando eu era criança, se eu tivesse esse entendimento de que Deus existia, muitas vezes eu teria orado e pedido para Deus e não tinha me sentido tão sozinha em alguns momentos da minha vida, assim, algumas ilusões que eu sofri. Eu acho que eu ia sentir que Deus estava comigo e eu nunca tive essa experiência. Apesar de Deus estar comigo, eu tenho essa convicção na minha vida de que Deus estava comigo. Porém, eu não sentia isso porque eu não conhecia. Mas a partir do momento que eu fui até Ele, eu pude conhecer. E, cara, não tenho o que falar. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, com certeza. A quinta ilusão que eu tive na minha vida foi achar que ser funcionária era algo que tinha que acontecer. Por exemplo, que você ter um emprego fixo e você ser um trabalhador honesto, né? Vamos dizer assim, dentro das leis, dentro das regras, era o suficiente para você prover para tua família e ser uma pessoa feliz. Então, eu fui atrás de profissões que me deram isso, garantias de emprego ou garantir uma condição financeira legal, onde eu pudesse ter uma vida bacana, pudesse comprar as coisas que eu queria e tal. Não fui rica, não sou até hoje, por enquanto, mas tive essa experiência até o ano passado, onde eu tive um clique, assim. Na verdade, há uns anos atrás eu tive isso também, tipo, ser funcionária nunca mais, eu não sei o quê. E fui viver uma vida, assim, empreendedora de mim mesma. Mas não funcionou, não deu certo, porque eu tenho convicção de que naquela época eu não tinha os ensinamentos que eu tenho sobre Deus e sobre como funciona o empreendedorismo. Hoje eu sou uma pessoa treinada sobre liderança, sobre como trabalhar com equipes e tudo. Então, o empreendedorismo aflorou dentro de mim e através disso eu decidi entrar para a empresa da Renaudet, né, aproveitando para fazer um merchan aqui. Mas, enfim, essa é uma experiência que serve para todos nós. Eu acho que vale você parar para pensar e ver se ser funcionário realmente para o resto da vida é algo que vai te preencher. Pode preencher, eu acredito que nem todas as pessoas foram chamadas para ser empreendedoras, mas eu tenho dentro de mim uma convicção cristã de que nós nascemos para ser reis e sacerdotes, ou seja, liderar. Então, dentro desse ensinamento que eu tive na teologia, eu pude entender o meu chamado, que é para liderar as pessoas. Quando você é líder, você tem um papel de autoridade. E essa autoridade não é abusiva, mas ela pode sim influenciar as pessoas. Para quê? Para o lado bom. Então, você pode ensinar essas pessoas a crescer junto com você. E se eu for depender de outras pessoas ao meu redor para crescer, eu fico muito dependente
Então, se eu tenho esse poder de decisão na minha vida, por que não ser eu a influenciadora das pessoas, né? Então, foi uma das razões de largar um emprego fixo super bem sucedido, de anos, e me aventurar. Mas assim, quando você tem Deus no seu coração, você sabe que tudo vai dar certo e tudo tem dado certo, né? A gente não pode ser, assim, ambiciosa ao ponto de querer que as coisas aconteçam de um dia para a noite, ou da noite para o dia, né? Porque as coisas não acontecem assim, é muito trabalho, nada vem de graça. Você ser empreendedora não quer dizer que você não vai trabalhar, quer dizer que você vai deixar de trabalhar para os outros e trabalhar para você mesma, ou para sua empresa, para o seu sonho, para o seu negócio. Mas você vai trabalhar. Então, para ganhar dinheiro não tem segredo, você tem que trabalhar mesmo, né? Mas essa eu acho que foi uma grande ilusão que eu carreguei durante 30 anos. Então, né, tô com 31 agora. Então, foi uma coisa, assim, boa que aconteceu na minha vida que eu acho que eu vou seguir para o resto da minha vida, assim. Ser dona das minhas, sabe, assim, do meu próprio negócio, de eu querer, eu faço meu negócio, eu faço meu horário e eu ajudo as pessoas que estão abaixo de mim a crescer junto comigo, dando dicas, dividindo experiências. Para mim, isso não tem coisa no mundo que pague. É muito bom mesmo. Então, entrei para a Rinodê, que é uma empresa de cosméticos e tal, que muitas pessoas que me conhecem, que são próximas de mim, já sabem que eu trabalho com isso. Se você não conhece, você pode deixar teu e-mail aqui na descrição, eu entro em contato com você para conversar com você sobre o assunto, onde você pode fazer teu horário, fazer teu dia de trabalho. Você mesmo escolhe a maneira com que você quer conduzir o seu próprio negócio. Você não precisa largar teu emprego como eu fiz de princípio, mas você pode aliar as duas coisas até que uma vá te chamando mais do que a outra, né? E também tô nos ramos de costura aí. Mas na verdade, eu considero mais uma coisa como hobby, porque é uma coisa que eu amo fazer, mas porque também não ganhar dinheiro com isso, né? É uma coisa que eu tenho amado fazer e que eu tô aprendendo. O ano passado eu fiz um curso de corte e costura em que eu, nossa, amei demais, tem sido minha paixão, assim. Mas tem sido mais um hobby, na verdade. Então, tipo assim, se der pra ganhar dinheiro com isso, legal, entendeu? Então, eu acho que as coisas funcionam assim, você tem que fazer as coisas que você gosta, em primeiro lugar, numa profissão, assim. E o resto vem vindo como resultado. E não seguir uma profissão que os seus pais dizem que vai ser bom pra você. Eu acho que a opinião de um pai e de uma mãe é muito importante, principalmente nos primeiros passos, quando você está começando a trabalhar. Mas não é uma regra também, você tem que seguir os teus dons, os teus talentos, o que você acha que é melhor, que é viável. Divida essa opinião com eles, porque eu acho que é importante. E respeite a opinião deles, honre. Mas assim, vá atrás dos seus sonhos. Então, esse vídeo assim foi bem despretensioso hoje. Foi mais para falar mesmo um pouco de mim. E eu acho que dividindo um pouco das minhas experiências, quem sabe eu posso agregar. Eu espero não ter ofendido ninguém com as minhas opiniões, principalmente relacionadas às minhas crenças, mas é apenas uma experiência minha, né? Se você não crê, tudo bem, eu respeito, você também te entendo, mas é uma experiência minha só que eu queria dividir, quem sabe agregar alguma informação legal pra você. De repente você não crê no que eu creio, mas alguma coisa aqui do que eu falei pode ter sido uma bênção na tua vida, pode ter agregado em alguma coisa. Então, um beijo. Hoje é domingo, não sei quando que eu vou lançar esse vídeo, vou editar ainda, mas um beijão, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!